Hoje eu vou te contar algo que com certeza vai tirar você do sério. Sabe aquela coisa que você mais tem medo que aconteça? Aquela situação que você fica remoendo na cabeça, tipo, ai meu Deus, eu não posso deixar isso acontecer? Se você soubesse minimamente como funciona a sua mente subconsciente, você saberia que está literalmente focando toda a sua atenção nisso e implorando de maneira inconsciente, claro, para que isso aconteça. Por mais que pareça contraintuitivo, se você tem medo de ficar sem dinheiro, se você tem medo de perder o seu relacionamento, se você tem medo de perder o seu emprego, por exemplo, você está silenciosamente construindo essa realidade para sua vida. No vídeo de hoje eu vou fazer um resumão e trazer a minha visão sobre este livro aqui, ó, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Esse é um dos livros mais importantes que eu já li. Li em 1980. Eu estava no ensino médio. Sabe por que ele é tão poderoso assim? Porque ele ensina você como funciona a sua mente subconsciente, que é basicamente o processador do seu computador interno. É a máquina que transforma todos os seus pensamentos em realidade. Hoje, nós vamos juntos aqui desvendar essa máquina poderosa que é a nossa mente subconsciente. E você vai descobrir um poder que jamais imaginou que tinha. Depois de ficar comigo até o final do vídeo, você vai entender por que a maioria das pessoas acaba criando justamente aquilo que não quer e aquilo que mais tem medo que aconteça. Vai perceber que não precisa se esforçar demais para ter os resultados que deseja na vida. E principalmente vai descobrir que a sua mente subconsciente é a maior ferramenta que os seres humanos têm para prosperar em todas as áreas da vida. No fim, eu vou te ensinar uma técnica simples que eu sempre faço antes de dormir e me ajudou muito a chegar onde eu cheguei. Eu já falei muito sobre a minha história por aqui, então eu não vou me prolongar nesse assunto. Mas eu queria te contar uma passagem real que aconteceu comigo há cerca de 15 anos atrás, quando eu passei por uma das piores crises financeiras da minha vida. Na época, minhas 2 filhas eram pequenas e eu trabalhava mais de 12 horas por dia atendendo as pessoas no meu consultório para conseguir levar o mínimo para casa. Eu estava sempre cansada, trabalhando, estudando exaustivamente, porque médico sabe, né, não pode parar de estudar nunca. Mas eu não tinha resultado financeiro. E eu já tinha grande parte dos conhecimentos que hoje eu transmito aqui na internet. Eu simplesmente já tinha lido mais de 200 livros de autoajuda, filosofia, livros sobre sucesso, desenvolvimento pessoal e aí vai. Todos eles falavam que eu tinha que ter um objetivo, uma meta e fazer afirmações e visualizações para aquilo acontecer. Mas simplesmente nada acontecia. Eu passava dia após dia lutando, desesperada para bater minha meta financeira. Eu ficava obcecada mesmo. Acordava de manhã e já começava, eu vou conseguir esse dinheiro. Eu preciso conseguir esse dinheiro. Eu ia para o trabalho, sentava na minha mesa e o medo batia na porta. E se eu não conseguir? E se der tudo errado? E se tudo isso não funcionar para mim? E se eu fracassar de novo? Eu passava o dia inteiro nesse loop mental. E parece que quanto mais eu me esforçava, mais longe do meu objetivo eu ficava. Eu olhava para as pessoas que tinham sucesso e eu não conseguia entender como elas tinham conseguido. Eu sempre pensava, deve existir algum atalho. Alguma coisa que essas pessoas fazem e não contam para ninguém. Parecia que o universo estava conspirando contra mim. Logo comigo, que estudava tanto sobre o poder da vibração, sobre a lei da atração. Até que eu fui tomar um café numa livraria e me deparei com esse livro. Eu peguei o livro na mão e eu abri numa página aleatória. Esse livro eu já tinha lido lá atrás, quando eu era bem jovem, mas aquilo me pareceu... Naquela época eu não tinha esse afã de ter patrimônio, de prosperar, de ter conforto financeiro, nada. Eu estava fazendo ensino médio, estava com um namorado novo, estava lá de boa, né? E quando eu entrei nessa livraria e eu dei de cara com esse livro novamente, que na época, lá atrás, era emprestado até. Eu abri numa página aleatória. Foi aí que eu li uma frase que mudou completamente a minha cabeça. A frase dizia: a ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Na hora eu parei. Espera, para tudo, né? O que é ideia dominante? Foi aí que eu realmente comprei o livro, levei para o meu consultório e passei o dia inteiro lendo aquilo. Eu matei o livro numa tacada só. E foi a melhor coisa que eu já fiz. E agora eu quero que você entenda e absorva essa frase que mudou minha vida. A ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Deixa eu te explicar essa frase com uma analogia que está no próprio livro. Então, vem comigo, olha. Pense que a sua mente é como um navio.
onde existe um capitão que está pilotando esse navio e dando ordens a toda a tripulação. Essa é a sua mente consciente. O capitão enxerga tudo o que está à sua frente e toma decisões o tempo inteiro. Só que ele não faz nada, apenas observa e dá ordens. É a tripulação, a equipe de engenheiros que está lá embaixo, na sala de máquinas, que seguem as ordens do capitão e fazem o navio se mover. O capitão é a sua mente consciente. Ele está lá em cima, no comando, consegue ver tudo. Já o seu subconsciente é a equipe lá embaixo, na sala de máquinas. Eles não conseguem ver nada de fora. Eles só seguem ordens. Então, se aparece um iceberg na frente do navio, assim como aconteceu na história do Titanic, o pessoal lá embaixo vai simplesmente obedecer às ordens do capitão sem questionar, porque eles confiam que o capitão sabe o que está fazendo. Agora, e se esse capitão estiver bêbado? E se esse capitão tomar decisões erradas? Os engenheiros não vão saber. Eles não estão vendo nada. Eles vão apenas acatar as decisões do capitão e fazer o navio acelerar. Eu acho que já dá para começar a entender essa frase, né? A ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Vamos trazer essa ideia agora para a realidade da sua mente. Se você está o tempo inteiro repetindo para você: eu não posso perder esse emprego, eu não posso perder esse emprego, eu não posso perder esse emprego. A sua mente consciente está enviando repetidamente ao subconsciente a ideia de perder o emprego. Se você está repetindo mentalmente que não pode ficar sem dinheiro, a mente subconsciente está captando a ideia de ficar sem dinheiro. Ela não julga, ela só percebe isso. É como se o seu subconsciente fosse o Google Tradutor mais burro do mundo, porque ele não entende contexto, não entende piada, não entende negação. Ele só pega a imagem gerada pelo seu pensamento, vai lá e executa. Não é que seu inconsciente seja burro, mas a linguagem dele é diferente da linguagem da sua mente consciente. O subconsciente só capta as suas imagens mentais. Então, se você estiver morrendo de medo de ser demitido e ficar pensando nisso o tempo inteiro, você está construindo essa imagem na sua mente, na sua tela mental. E a sua mente inconsciente está captando essa tela mental e executando através das suas ações diárias, para ter uma coerência. Ou seja, tudo aquilo que você fala, tudo que você pensa está o tempo inteiro programando a sua mente subconsciente. A sua mente subconsciente apenas pega tudo o que aprendeu e executa. E o pior, ela tem uma memória extremamente poderosa. Ela guarda tudo o que as outras pessoas te dizem, o que você lê, ouve, observa, pensa, sente. Tudo fica registrado na sua mente subconsciente.